Obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui na Fundação. Fico muito feliz de estar aqui com o Sérgio, que foi uma das pessoas que me amparou quando eu cheguei no Ministério da Fazenda, lá com 20 e poucos anos, passando no concurso. E fico muito feliz de reencontrá-lo aqui depois de tanto tempo. E um prazer também estar na mesa com o Bruno Reis, né? Avaliador da minha tese de doutorado, esteve na minha banca, uma pessoa que eu admiro muito. E o objetivo aqui é apresentar para vocês um pouco dos dados que eu coletei na minha pesquisa de tese, que tratava de financiamento de campanha, interesses políticos e interesses econômicos na produção legislativa do Brasil. Na verdade, eu coletei dados sobre financiamento eleitoral e sobre comportamento parlamentar, dados de emendas parlamentares, dados de votações, de 94 para frente, para ter um panorama de como que o poder político e o poder econômico eles estão, de certa forma, relacionados no Brasil e as consequências que isso tem para as políticas públicas e para a legislação que é produzida no país. Queria começar, então, mostrando um pouco desses dados e discutindo um pouco esse modelo de financiamento de campanhas que a gente tem no Brasil. Mostrar para vocês, então, por que o modelo anterior não deu certo, quais foram as consequências dele e o que isso acabou motivando a mudança de paradigma que houve com a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2015 e o que isso gera de desafio para o Brasil daqui para frente. Bom, em termos de financiamento eleitoral, se você analisar os dados, você vai verificar que o mercado de financiamento eleitoral era um mercado em alta e ele é fortemente concentrado em alguns poucos agentes. Vou mostrar, na verdade, eu vou bombardear vocês um pouco com gráficos, mas eu vou procurar ser mais breve, não vou entrar no detalhe de cada gráfico. Se você tomar os dados disponíveis desde 94 até a última eleição, que corresponde ao período em que as eleições poderiam ser financiadas por empresas no Brasil, as doações elas cresceram mais de 3 vezes a sua participação no PIB. Então, elas triplicaram em importância no PIB ao longo dos 20 anos compreendidos entre 94 e 2014. A despeito desse crescimento, que eu considero muito acelerado nas doações, você tem pouco envolvimento tanto de empresas quanto de indivíduos nesse mercado de financiamento eleitoral. Para vocês terem uma ideia, menos de 0,5% das empresas do Brasil fizeram alguma doação nesse período, e menos de 0,2% do eleitorado, não estou falando nem da população, alguma vez fez algum tipo de doação para a campanha política no Brasil. Então, nós temos o baixíssimo envolvimento das empresas e dos indivíduos nesse modelo de financiamento eleitoral. Bom, se você tem um cenário em que as doações elas estão crescendo muito, chegaram a 8 bilhões de reais nas eleições de 2014, e você tem pouquíssimas empresas e indivíduos doando, o resultado disso é que você tem um financiamento que é muito concentrado em poucas doações milionárias. Se você pega os dados da última eleição, 75% de todo o volume de dinheiro doado nas campanhas em 2014, ele veio de indivíduos ou empresas que aportaram mais de R$1 milhão nas campanhas. Se você se perguntar, então, de onde veio esse dinheiro, eu acho que o dado é ainda mais chocante. 75%, então, desse valor arrecadado, então, de 6 bilhões, desse 8 bilhões de total, eles partiram de 747 agentes apenas. Então, foram 740 empresas
ou indivíduos, e aí indivíduos eu coloco candidatos ou não, que colocaram valores acima de R$ 1 milhão em campanhas, e isso representa 75%. Então, na verdade, grosso modo, 3 de cada 4 reais partiram de um grupo de agentes econômicos que são um pouco mais do que, sei lá, 5 vezes as pessoas que estão aqui nessa sala. E esse número, na verdade, ele pode ser bem menor do que ele indica, porque se você ler a delação do Marcelo Odebrecht na Lava Jato, ele fala que só a Odebrecht utilizou 300 CNPJs dela para fazer doações nas campanhas eleitorais. Então, esses 747, só se você eliminar os 300 que estavam ligados ao Odebrecht, você tem menos de 400 pessoas ou empresas que doaram esse. Então, na verdade, o financiamento eleitoral do Brasil ele é restrito a pouquíssimos agentes econômicos, e isso tem impacto no dia a dia da política. Acho que o gráfico não está muito nítido, mas se você faz um corte nas doações de empresas nas eleições de 2014, por setor econômico, você vai ver que alguns setores eles doam proporcionalmente muito mais do que o peso deles no PIB. E esses setores, não por acaso, eles estão relacionados a empresas que têm interesse direto na atuação do Estado. Então, você tem a liderança, óbvio, do setor de construção, você tem algumas indústrias de transformação e você tem setor financeiro. Todos eles têm um peso desproporcional do seu, no PIB. Na verdade, o setor tem uma certa participação no PIB e ela doa muito mais do que aquele peso no PIB, porque a empresa tem interesse direto nessa prestação de serviço público, seja via licitações, seja via regulação, seja via benefícios fiscais. Então, setores que têm esse tipo de interesse direto, eles doam muito mais do que o peso deles no PIB. Mais do que isso, se você toma os setores e vê o crescimento dele nesses últimos... na verdade, eu tomo aqui os últimos, de 2002 para frente, os setores que estão hoje frequentando o noticiário da Lava Jato são os setores que mais cresceram nesse período. Setor de eletricidade e gás, por exemplo, de 2002 a 2014, teve um crescimento de doações de mais de 4.500% nesse período. Na sequência, você teve as indústrias extrativas e você teve o setor de construção e o setor de água e esgoto. São setores também na mesma lógica, interessados na prestação na prestação da atuação governamental e setores que não por acaso estão envolvidos na Lava Jato. Bom, num quadro em que você tem uma oferta que ela está muito concentrada em alguns agentes e a demanda por esse financiamento ela é pulverizada, você tem milhares de candidatos disputando esse dinheiro que está na mão de pouquíssimos, de poucas centenas de doadores, o preço desse apoio, o preço da doação, ele sobe. E aí algumas evidências que eu vou mostrar para você que o preço do voto vencedor ele é crescente em todas as eleições, então cada um desses blocos coloridos ali representa um tipo de eleição, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente. Em cada um deles, ao longo do tempo, o candidato ele tem que recorrer a mais doação para ele conseguir os votos que o tornam vencedor nesse processo. Então, para você ser bem-sucedido no pleito, você precisa arrecadar mais dinheiro e gastar mais dinheiro na sua campanha. Outro exercício interessante que eu fiz foi fazer uma comparação, não olhando o vencedor e quem foi derrotado, mas olhando a margem entre aquele candidato que foi eleito e aquele que foi imediatamente ali na tampa da beirada para ser eleito. Então, eu comparei o último entre os primeiros, isso em cada coligação e em cada estado brasileiro. Comparei quanto arrecadou o último
candidato eleito na coligação e o candidato que não foi eleito, que ficou como suplente, mas na melhor posição. Então, eu comparei o último entre os primeiros e o primeiro entre os últimos na votação da Câmara. E, estatisticamente, você verifica que aqueles candidatos que arrecadaram mais, nessa margem entre ser eleito ou não, eles são mais bem-sucedidos do que aquele candidato que arrecadou menos do que os seus colegas. Então, há uma correlação positiva entre doação e voto nas eleições brasileiras. O problema aí é que, quando esse preço ele também é pago durante o mandato. Então, eu coletei uma série de dados sobre o comportamento parlamentar. Então, eu fui aos dados, coletei os dados, muitas vezes manualmente mesmo, sobre votações na Câmara, sobre relatoria na Câmara, sobre participação em frentes parlamentares. E o panorama que eu pude obter, cruzando os dados entre doação e o comportamento parlamentar em atuação dos deputados no dia a dia da Câmara, é que há uma certa retribuição desse investimento que foi feito na sua campanha. Então, se você tomar a participação em comissões, esses dados são desde 2002, legislatura a legislatura, você tem uma participação crescente em comissões temáticas que tratam de determinado assunto, você tem uma participação crescente de deputados que foram financiados por empresas que têm interesse nesse tipo, na temática da comissão. Então, isso é evidente nas comissões permanentes, mas é mais evidente ainda nas comissões especiais. Então, a Câmara está debatendo determinado tema, vamos supor, reforma de determinado marco regulatório de determinado setor. Então, o que a gente observa é que o número crescente de deputados que são escolhidos pelos partidos para terem assento naquela comissão, eles são financiados por empresas do setor diretamente interessado. E você vê pela linha vermelha desse gráfico que esse comportamento é crescente legislação a legislação. Então, isso demonstra que o peso, então, do apoio político do setor econômico, né, a sua doação interessada, ela se reflete na composição das comissões parlamentares que vão, de uma certa forma, afetar o dia a dia daquela empresa, o status daquela empresa no ambiente econômico. Outra evidência é quando você compara a relatoria de medida provisória com a doação de empresas do setor. Na média de 2003 para frente, em torno de 54% das medidas provisórias que tinham um objetivo muito claro de identificação de determinado setor, 54% dessas medidas provisórias foram relatadas por deputados que receberam doações daquela empresa, de empresas daquele setor. O relator, nesse caso, ele tem um papel-chave, né, na tramitação de qualquer projeto. Então, fica claro que as empresas elas têm um grande interesse na escolha do relator, porque ele vai conduzir os trabalhos de relatoria e a empresa pode, a partir disso, de um relacionamento mais próximo com o relator, moldar o texto final para o seu interesse. Mesma coisa, curiosamente, é praticamente os mesmos números, em torno de 55% das emendas propostas por parlamentares nessas medidas provisórias também partiram de empresas que têm interesse naquela medida. Então, eu fiz essa comparação lendo as justificativas das emendas propostas. Muitas vezes, na justificativa, ela menciona que aquela emenda destina-se a determinado setor. Eu ia verificar quem foi o deputado que propôs aquela emenda e verificava que determinada empresa daquele setor tinha contribuído para a campanha dele.
Outra evidência de como que, então, o comportamento parlamentar ele atrai o interesse das empresas, no caso do financiamento de campanhas, é o exercício da liderança, né? No nosso presidencialismo de coalizão, os líderes dos partidos eles são figuras centrais para a condução dos trabalhos, para o posicionamento dos partidos, e o que a gente observa é que esses líderes, ao final do seu mandato, eles recebem, de forma estatisticamente significativa, muito mais doações de empresas do que os demais parlamentares daquela legislatura. Então, é outra evidência de como as empresas, de uma forma geral, elas se aproximam de figuras chaves do jogo político para ver atendidas as suas reivindicações no Congresso. Diante de tudo isso, em 2015, então, com a decisão do Supremo na ação direta de inconstitucionalidade 4.560 e na Lei 13.165, que foi imediatamente aprovada depois da decisão do Supremo, a gente verificou uma forte restrição à oferta de dinheiro nas eleições. Então, da noite para o dia, 75% do dinheiro que financiava as campanhas foi proibido. E aí, quando em economia a gente tem uma restrição de oferta, a gente observa alguns tipos de efeitos no mercado. Um deles é a busca de substituto mais barato, né? Então, você imagina, por exemplo, lá na época em que, por exemplo, o Brasil aprovou a reserva de mercado da informática. Então, ficou proibido você importar produtos de informática do exterior. Então, uma das saídas que as pessoas tiveram aqui no Brasil foi recorrer a substitutos inferiores, né? No caso daquela época, eram os computadores nacionais, que eram muito piores do que os estrangeiros. No mercado eleitoral, uma saída que a maior parte dos partidos teve a partir dessa mudança foi recorrer a candidatos que seriam, de certa forma, mais baratos. São candidatos que necessitavam de pouco investimento eleitoral para atrair votos para os partidos. E aí a gente inclui celebridades, a gente inclui personalidades que têm bandeiras muito específicas e candidatos religiosos. Então, pegando só o caso dos candidatos religiosos, sem nenhum demérito aí na questão de religião, mas a gente vê um crescimento ano a ano no número de candidatos com algum vínculo religioso, né? No caso, ou candidatos que se autodeclaram sacerdotes, pastores, ou candidatos que utilizam a denominação de pastor, de irmão, de missionário, de padre nas eleições. Então, esse crescimento nesse gráfico torna muito nítido isso, que há uma busca dos partidos por candidatos que tenham mais apelo popular, que tenham um eleitorado cativo e que, por isso, necessitam de menos investimento em campanha, em gastos de campanha, para eles se tornarem conhecidos, porque eles já são pela própria atividade que eles desenvolvem, que eles exercem. Essa busca por candidatos mais baratos também tem uma nova dimensão. Tanto candidatos novatos, né, que estão candidatos até pelo descrédito que a política tem enfrentado nos últimos anos, principalmente depois de 2013. Então, você vê que os partidos estão buscando novos atores, novas figuras, e os partidos têm, de forma crescente, recorrido a candidatos milionários que têm poder de bala, né, têm bala na agulha para financiarem as suas próprias campanhas. Se você tomar as eleições municipais de 2016, que foram as
as primeiras, né, o primeiro experimento que a gente verificou aí depois do fim das doações de empresas, você vê um número muito expressivo de candidatos em municípios relevantes, em capitais, em municípios importantes do país, que financiaram as suas campanhas utilizando recursos próprios. No caso aqui, Dória não o Dória é o candidato mais, o caso mais emblemático, mas mesmo em Minas Gerais, o prefeito Calil usou 2,2 milhões do seu patrimônio na própria campanha. Esse gráfico aí mostra a concentração da votação nos municípios acima de 100 mil. Na verdade, nos candidatos que gastaram mais de 100 mil reais, nos doadores que aplicaram mais de 100 mil reais nas últimas eleições, você vê que dos 10 mais, 8 foram candidatos. Então, isso é uma evidência de que esses candidatos milionários, eles têm suprido parte dessa queda de oferta de dinheiro, o que, de uma certa forma, eu considero que é um problema que a gente tem enfrentado, um efeito colateral aí. Se a decisão do Supremo ela foi baseada sob o argumento que a gente tem uma plutocracia no Brasil, né, um governo do dinheiro, esses dados mostram que isso daí não foi solucionado de forma razoável no país. Bom, diante disso, a gente tem algumas propostas na mesa, né? Uma delas é o Fundo de Financiamento da Democracia, né? E aí eu coletei alguns dados sobre a distribuição de dinheiro entre os partidos em cada um dos estados. E você vê que a distribuição de dinheiro entre os candidatos em cada um dos partidos, isso não é uma questão nem de partidos de direita, nem de partidos de esquerda, ela é bastante díspare entre os candidatos. Então, há uma tendência que, se não houver uma regra muito firme relativa à distribuição do dinheiro que vai ser recebido pelos partidos a partir desse fundo, se ele for aprovado, há uma tendência a ampliar essa oligarquização dos partidos brasileiros, porque cada um dos partidos, cada um dos diretórios estaduais vai ficar com uma massa de dinheiro muito grande para distribuir, e muitas vezes esse dinheiro... A história, tradicionalmente, a história brasileira mostra que esse dinheiro é distribuído de forma extremamente desigual entre os candidatos. Então, na forma como o fundo ele está estabelecido, há uma expectativa de se ampliar essa oligarquização na política brasileira. Olhando um pouco no mundo, a gente tem um cenário... tem três tendências sobre essa questão entre proibir ou não doações de empresas e estabelecer ou não tetos para as doações de indivíduos e empresas. Pegando dados daí do IDEA, que é uma organização que até é vinculada à ONU, você tem praticamente 3 grandes grupos aí de modelos relacionados a essa questão no mundo. Você tem um grupo que é o mais liberal de todos, que está marcado em verde nesse gráfico, que são basicamente, entre os países desenvolvidos, são aqueles de tendência anglo-saxã, então Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, países desenvolvidos europeus, você tem Alemanha, Holanda, Suécia, Noruega, que são países que, de uma certa forma, liberam as doações de empresas e não estabelecem tetos para doação de indivíduos ou empresas. Então, é um mercado mais liberal. Temos um outro modelo, que está marcado em laranja, que são países em que a doação das empresas ela é vedada, porém a doação de empresas ela é permitida, porém com tetos para doações de empresas e de indivíduos. Então, você tem alguns países, Itália, Rússia, Finlândia, boa parte da América Latina, que são países, então, que eles permitem as doações de empresas, mas estabelecido um certo teto.
E você tem um modelo que o Brasil adota agora, que seriam países em que proíbem as doações de empresas e colocam tetos para as doações individuais. Então, nós temos aí França, Espanha, Portugal, Canadá, Brasil e mais alguns países. O problema é que o Brasil, a forma como o teto é colocado no Brasil atualmente é como se não houvesse teto, porque o teto é vinculado ao rendimento, rendimento do indivíduo, e não um teto fixo, nominal, ou não, como é nos demais países. Então, os países ou estabelecem tetos nominais, acima de tantos R$1.000, seria o caso, ou tetos que são estabelecidos em termos de salários mínimos, X salários mínimos, ou tetos relacionados aos valores de campanha. Então, uma pessoa só pode doar 1% do limite de gastos permitido de determinado candidato. No caso do Brasil, como esse teto ele é estabelecido com a renda do doador, indivíduos muito ricos, percentual da renda do doador, indivíduos muito ricos podem doar muito mais do que indivíduos a classe média. Então, você tem uma distorção nesse caso, que é como se não houvesse teto. Então, nesse grupo de países em que proíbe doações de empresas e não há teto para as doações de indivíduos, nós estaríamos acompanhados da Honduras, Libéria e Filipinas. Então, a gente está caminhando para a gente, na verdade, hoje no Brasil tem um modelo que não temos boas referências na experiência internacional. Então, são questões que estão aí em pauta na reforma política, mas que, na verdade, para você lidar com esse problema em que há uma restrição muito grande da oferta de recursos para as campanhas, você só consegue lidar com isso com uma redução do lado da demanda. Então, você vai... acho que o ideal para lidar com esse tipo de problema no Brasil, em termos de econômicos de oferta e demanda, para uma restrição de oferta, você teria que gerar uma restrição de demanda que fosse da mesma dimensão ou até maior. E isso aí a gente só faz com uma verdadeira reforma política. E essa reforma política que ataque o problema da demanda por recursos nas eleições, ela envolve a estrutura do sistema eleitoral brasileiro, e a gente tem que fazer tomar decisões que são decisões chaves profundas para rediscutir o sistema eleitoral. Porque campanhas mais baratas, por mais que você limite o uso de mídia, restringe o número de marqueteiros, o problema é que o sistema eleitoral, como é colocado no Brasil, com votos em lista aberta, proporcionais, em distritos eleitorais muito grandes, ele exige um grande aporte de recursos para você viabilizar uma campanha. Quando você acrescenta a isso o fato de que a maior parte dos partidos brasileiros ele é ideologicamente muito fraco, há pouca identificação da população com o discurso dos partidos, as campanhas se tornam extremamente personalistas, e isso demanda muito gasto para você se tornar competitivo. Você, com milhares de candidatos, você ser identificado pelo eleitor como um candidato diferenciado exige muito gasto. Para reduzir isso, a experiência internacional aponta alguns caminhos, né? Ou você restringe o distrito, ou você estabelece um voto distrital, ou você estabelece a lista fechada, e você pode temperar essa sua escolha com cláusula de barreira, com fins de coligações e com combate efetivo ao Caixa 2 para burlar esse tipo de... para combater as empresas que burlam o sistema e utilizam doações extraoficiais para suas campanhas. Então, na verdade, quando a gente fala em reforma política para baratear a campanha, a gente tem que repensar o sistema eleitoral
coisa que hoje em dia eu acho que não há nem mais tempo para a gente fazer até lá, mas eu acho que isso aí é assunto que eu vou passar para o Bruno Reis, que eu acho que ele vai poder falar isso com muito mais propriedade do que eu. Então, queria agradecer aí a oportunidade e estou aberto para as perguntas.